Então, aí você conviveu com seu avô, que nasceu em 1906, falou? 1905. 1905. Sim. E aí, o meu avô, ele é de Euclides da Cunha, na Bahia. Canudos ali, né? Onde teve a guerra dos Canudos. Nossa, eu preciso contar um babado, vamos lá. Quer contar? Não, termina, eu não quero te interromper. Se eu te interromper, eu vou tomar bronca do galera. Bom, aí ele é daquela região e tal, e ele foi o primeiro sanfoneiro da região e o primeiro afinador de sanfona, né, que teve ali. Que é uma parada complexa, né? Sim, sim. E aí ele é pai do Pedro Sertanejo, que esse foi o cara que, assim, São Paulo e o forró, a cultura nordestina no geral, assim, deve muito a ele. É mesmo? Ele foi um cara que ele saiu de Euclides da Cunha, foi para o Rio de Janeiro, ele trabalhou na polícia, depois de um tempo ele passou a afinar piano, e depois ali que ele fez um pé de meia dele e tal, ele era muito amigo do Luiz Gonzaga, que era compadre dele. Tá. E o Luiz Gonzaga deu mais ou menos uma ideia, deu uma ideia para ele montar um forró, né? Em São Paulo. E Tá. então ele foi o cara que ele montou o primeiro... O Luiz Gonzaga já estava em São Paulo? Porque eu sei que ele veio depois, né? O Luiz Gonzaga... Eles se foi pro conheceram Rio, aqui em São Paulo? Acho que eles se conheceram no Rio. Tá. O Pedro estava vindo direto. O Pedro Sertanejo, na verdade, ele vinha bastante para São Paulo tocar em circo. Olha. Aí, sim... Rolava muito show em circo, assim. O Gonzaga mesmo já tocou muito em circo, assim. Eu sei que o Luiz Gonzaga fazia até festas. Você contratava o trio do Luiz Gonzaga para uma festa de aniversário. Sim, em São Paulo. ele fazia de tudo. E aí o tio Pedro, pô, foi bem numa época que vinha muito nordestino pra cá, né? Pô, São Paulo estava sendo construído e tal. Ele viu que existia muito preconceito, né, com o nordestino na época, né? Sim. E ele deu uma olhada ali aonde ficavam os nordestinos em São Paulo e tal, e ele montou um primeiro forró no Ipiranga. Ele montou um lugar que era um ponto de encontro de nordestinos, assim. E ano foi isso? Isso foi em 64. Ah, tá. O ano da ditadura. O ano da ditadura e... Macho. Pois é. E aí... Pô, a galera começou a frequentar e tal. Ele tinha alugado o salão. E aí depois o dono do salão, ele viu ali, pô, tá fazendo sucesso isso daí, eu vou pegar esse forró pra mim ali. Vou dispensar ele e vou continuar fazendo. E aí ele dispensou o Pedro dali. Aí o Pedro montou um salão no Belém, ou no Brás ali, naquela região, na rua Catumbi. Tá. E aí todo mundo que ia naquele forró foi... migraram. Migraram por causa do Pedro. Que legal. Ele foi um sucesso. Ele era um tocador de oito baixo que fez muito sucesso com música instrumental, que era o que rolava nos anos 60 no Nordeste, né? O forró, nos anos... final de 50, 60, a maioria do sucesso era músicas instrumentais. Era só o tema. Exatamente. E porque a galera gostava mais de dançar e tal. E tem outro motivo também, que era a época da ditadura, né? No Brasil, então uma saída foi... Não tem como censurar uma música instrumental, né? Sim. Exato, E um encontro, né? Quer dizer, não teria como... Sim. E aí, nesse forró dele, o forró do Pedro, depois quando foi pro Belém, no mesmo ano ele montou uma gravadora chamada Cantagalo. Já fala assim, lembro disso, da existência da Cantagalo. Que nessa mesma época o Dominguinhos, ele tocava em boate, já com a galera, com o Gil, a galera toda, tocava jazz. E ele ficava ali esperando uma oportunidade para gravar um disco, mas ninguém dava. Ele era músico, né? Ele acompanhava e tal. E aí o meu tio Pedro ligou para ele e pediu para ele sair do Rio, vir para São Paulo e gravar um disco tocando forró. Olha, que legal. Então, ele foi o cara que deu a oportunidade pro Dominguinhos gravar o primeiro disco. Ele gravou 7 discos nessa gravadora. Demais, que legal, cara. Pô, nessa época a galera se comunicava muito. Tipo, o filho vinha para São Paulo para se comunicar com o pai, era por carta e tal. E era muito difícil ter acesso ao endereço da pessoa e tal, né? A galera vinha para cá, não sabia nem para onde ir, sabe?
Sim. Então o forró do Pedro ele virou um ponto de encontro aonde, combinava, tô indo para São Paulo, vamos no forró do Pedro, lá a gente se encontra. E o tio, ele tinha uma hora que era ele recebia muita carta lá, nesse forró, e ele tinha uma hora que era só para ler carta. Ele perguntava, quem é fulano? Pô, sou eu e tal. Pô, chegou uma carta para você lá do Nordeste. O cara não... Ele era o endereço da correspondência. Da correspondência. Que interessante. Então ele foi um cara que ele fez muito pelo Nordeste e pela cultura nordestina, né? E pelo nordestino em São Paulo, né? Pelo nordestino em São Paulo. Que também não estava sendo acolhido, né? Bom, até hoje, né? São Paulo é uma selva. Hoje, até hoje, mas naquela época. Pô, como eu falei, tinha muito preconceito com o nordestino nessa época, né? Então, tentaram derrubar várias vezes o forró do meu tio, né? Eu tava até trocando ideia com o irmão do Oswaldinho, lá em Santa Catarina, Juraci, um abraço para ele. Ele falou que nessa época, eles estudavam na escola, chegava um abaixo-assinado pedindo para as crianças darem para os pais, que era para derrubar o forró do Pedro, porque tava... era noturno, falava que era um lugar ilegal e tal. E eles lá, né? Os filhos do cara, né? Ele, beleza, vou entregar pro meu pai. Nossa, e não podiam falar nada, bicho. Interessante isso daí. Sim. Eu acho que o Brasil tem essa coisa. Primeiro que existe uma cultura até hoje, a cultura, né? O cultivo da crença de que a nossa cultura, a nossa cultura mesmo, nascida no Brasil, ela é inferior a uma cultura europeia, uma cultura... Super. Né? Sim. E isso, eu acho que era o que, vamos dizer, provocava, né? Provavelmente, assim, provavelmente uma aristocracia que se incomodava, né? É parecido com o que acontece hoje com os bailes isso que eu funk, ia falar, né? Exatamente. Sim. O tempo faz com que as coisas comecem a ser menos ruins para esses pomposos, né? Sim. Mas tem essa coisa do samba também, né? A tradução do samba, quando o samba vem do morro, as pessoas acham, o samba é lindo, maravilhoso, a cultura brasileira. Mas não foi bem assim, né? Demorou também, né? Tem uma frase famosa, né? O samba veio do morro nunca deveria ter saído. Acho que era de um jornalista da época, assim. Era do rádio, assim. É mesmo? Famoso. E é isso, né? A gente continua vendo isso, né? Só que, cara, que bonita a história. Que legal. Da sua família. Muito legal, cara. E é longa a história, assim. Dar uma resumida. Ele foi o pai de 4 filhos, inclusive... acho que Pedro. Sim. Que era o Aristóteles. ele era o batera, metaleiro. Ele é vivo ainda. O Aristóteles? Sim. Tá. Inclusive, ele tem até um disco, chama Baião Metal. Sério? Se você procurar, é uma caveira, assim, com um chapéu de lampião, assim. Mesmo? É bem legal. E é uma banda ou ele é um projeto dele, solo? O nome dele é Ari Batera e ele tocava guitarra. Muito bom. Tá certo. Ok. E aí, o Ari Cessoni, zabumbeiro, o Juraci, que toca piano, e o Oswaldinho, que é o acordeonista. Antigamente, a banda do Oswaldinho era os 4 irmãos. Ah, é? Sim. Aí o Oswaldinho, ele acompanhava a galera no forró do Pedro, gravava com todo mundo, com o Luiz Gonzaga, com o Jackson do Pandeiro e tal. E ele fazia, ele estudava, e ele começou a fazer aulas com um professor italiano chamado Dante de Alonso. E o Dominguinhos, depois, ele gravou 7 discos na gravadora do meu tio. Depois ele recebeu uma oportunidade para gravar na Philips, com um disco mais moderno de forró, com uma cara mais jazzista. Tanto que a gig é animal, é o Toninho Horta na guitarra, que legal. Produção do Hermeto Pascoal, Gilberto Gil no violão, Jackson do Pandeiro no... Caraca, velho! Não, é gig animal, velho. E o Sivuca também estava voltando da Europa, dos Estados Unidos, na verdade. Ele foi para lá tocar jazz e tal.
E ele chegou aqui fazendo um som parecido, né? Tocando jazz, mas misturando com forró. E o Oswaldinho, ele acompanhava, ele lançava uns discos solos, mas era uma coisa mais que rolava na época, assim, que fazia sucesso no Nordeste. E o Dominguinhos foi um cara que ajudou muito ele, assim, pesando nele, assim, para ele fazer algo, uma identidade dele, né? Tá. E nessa época ele começou a ouvir bastante rock, as bandas que rolavam na época, Genesis, né? De Purple e tal. E ele que foi o pai da sanfona no rock no Brasil, o Oswaldinho. Ele tem um disco dele que acho que todo mundo tem que ouvir, se chama Forró em Concert. Esse disco ele misturou a Quinta Sinfonia de Beethoven com forró. Sério, e cara? tem uma sonoridade bem rock and roll, assim, progressiva, assim. Então o Oswaldinho, ele também tem essa importância, Sim, né? e foi daí que veio, anos depois, né, falando de mim, foi daí que veio esse lance de misturar, né, a sanfona com rock e tal, né. Que legal. Esses dias teve aqui o Edson Cordeiro, Sim. que comentou que fez um álbum, um show com o Oswaldinho. Ele comentou Sim, do Oswaldinho. muito amigo. Falou que foi muito legal e falou da pessoa do Oswaldinho também, né? Sim. Como é um cara gentil e legal e tal. Um cara Se que você fizer tem a que ponte, trazer ia ser aqui. legal, cara. Vou. Faz a ponte aí pra gente trazer o Oswaldinho Vamos do fazer. acordeão aqui, que vai ser bem, bem legal. Pode ter certeza que ali tem muita história pra contar ali.